Cultivo Online, capítulo 685. Terceira aprovação da escada para o céu. Depois de matar o Leviatã voador, Yuan retornou ao navio, mas ficou completamente silencioso quando chegou. Não houve comemoração e todos ali apenas olharam para ele com olhares atordoados. Alguns deles até tinham uma pitada de medo em seu olhar. Aos seus olhos, alguém que poderia derrotar o Leviatã voador que eles consideram aterrorizante é obviamente ainda mais aterrorizante. E suas mentes não puderam deixar de transferir seu medo pelo Leviatã voador para Yuan. Obrigado por me deixar proteger todos vocês. Yuan removeu a matriz que confinava a família Huang e os guarda-costas. Ele sabia muito bem que Huang Shen poderia ter quebrado a matriz com muita facilidade. Mas Huang Shen não fez isso e, em vez disso, permitiu que ele os protegesse. Huang Shen bufou casualmente. Você ainda não terminou de nos proteger. Ainda temos que chegar ao continente do gigante. Huang Xiaoli de repente deu um passo à frente e balançou o braço, dando a Yuan um tapa forte no rosto. Eu não posso acreditar que você me deixou para trás daquele jeito. No entanto, antes que Yuan pudesse reagir, ela abriu os braços e deu-lhe um abraço apertado. Estou um pouco cansado, então voltarei para o quarto agora. Ela então disse. Yuan acenou com a cabeça. Vou protegê-lo enquanto você descansa. Todos lá eventualmente retornaram para seus quartos, sem que ninguém realmente saísse de seus quartos depois. Os demônios do mar ainda atacaram o navio, mas isso não foi um problema para o navio, já que a maioria dos guardas havia sobrevivido ao ataque do Leviatã voador, permitindo-lhes continuar protegendo o navio. A serpente furiosa encontrou mais 3 demônios do mar de grande porte antes de chegarem ao continente dos gigantes, 2 dias depois, mas comparados ao Leviatã voador, eles foram facilmente eliminados. Chegamos ao continente do gigante. A serpente furiosa permanecerá ancorada aqui por 14 dias antes de retornarmos para casa. Por favor, termine seus negócios e volte aqui até lá, ou você terá que esperar pelo próximo navio. Quando o navio se aproximou da terra do continente dos gigantes, Yuan recebeu uma notificação. Menor que você escoltou com sucesso a família Huang até o continente do gigante sem nenhuma vítima maior que. Depois que a notificação desapareceu, a porta atrás de Yuan se abriu e a família Huang saiu do quarto. Yuan, aqui está a sua recompensa por suas contribuições, por proteger minha família. Huang Xiaoli estendeu as mãos que seguravam uma caixa aberta para ele. Dentro desta caixa havia um orbe de luz brilhante que deu a Yuan uma sensação nostálgica. São minhas memórias, ele pensou consigo mesmo. E sem precisar que ele movesse um músculo, o orbe de luz brilhante voou para fora da caixa e atingiu a testa de Yuan. Memórias imediatamente começaram a fluir dentro de sua cabeça, mas ele não teve tempo de vê-las. Obrigado, ele disse a eles depois. A família Huang não disse nada e apenas sorriu para ele. Quando Yuan piscou os olhos um segundo depois, a família Huang e o navio haviam desaparecido. Ele olhou em volta e, com certeza, havia retornado à escada para o céu. Esse é o fim do segundo teste? Porque parece incompleto. Eu queria ver alguns gigantes também. Yuan disse em voz alta. Ele esperava escoltar a família Huang até que eles negociassem seus tesouros com os gigantes antes de completar o segundo julgamento, mas não parecia ser o caso. A voz de Tian'er então ressoou. Não tenho controle sobre o seu julgamento. Isso cabe a Stairway to Heaven decidir. Yuan suspirou com suas palavras. Tudo bem, leve-me para o próximo julgamento. Você tem 1 hora para descansar. Deseja continuar sem descansar? Ele assentiu. Tive bastante descanso durante o final do julgamento. Embora ele ainda pudesse cultivar a energia espiritual na escada para o céu, isso não beneficiaria mais seu cultivo tanto quanto antes, agora que ele é um lorde espiritual. Portanto, ele decidiu seguir para o terceiro julgamento. Outro lance de escadas apareceu no final do palco para ele subir. Depois de respirar fundo, ele começou a subir a escada. Qual você acha que será o próximo julgamento dele? Min Yi perguntou aos outros na sala dos espectadores. Bem, Stairway to Heaven não é só luta. E ele já teve que lutar contra 2 oponentes incrivelmente poderosos. Seu terceiro julgamento pode ser totalmente diferente, Feng Yuxiang disse. Muitos minutos depois, Yuan chegou ao terceiro andar. Para o seu terceiro teste, você deve evitar que os mortais sejam esmagados até virarem pasta de carne. A voz de Tian'er ressoou. Yuan ergueu as sobrancelhas, pois a princípio não conseguiu compreender o julgamento. O cenário começou a mudar e Yuan se viu em uma plataforma invisível a cerca de 100 metros do chão. Parecia que ele estava no meio de uma aldeia comum. Mas quando olhou para baixo, viu um monte de gente ajoelhada no chão e encolhida de medo. Entre esse grupo estavam idosos, homens e mulheres jovens e até crianças. Na verdade, metade dessas pessoas eram crianças. Porém, todos estavam ajoelhados no chão com as mãos cobrindo a cabeça, quase como se tivessem medo de que algo caísse em suas cabeças. Que tipo de julgamento é esse? Yuan não pôde deixar de murmurar para si mesmo. De repente, uma notificação apareceu. Menor que você iniciou seu terceiro teste na Stairway to Heaven, maior que. Menor que você deve proteger os mortais de serem esmagados por 12 horas, maior que. Menor que proteja-os por 24 horas para receber uma recompensa, maior que. Assim que a notificação desapareceu,
Uma grande sombra envolveu Yuan e os mortais abaixo, fazendo olhar para cima e, para seu choque absoluto, parecia haver um enorme templo feito de ouro puro caindo do céu. A resposta imediata de Yuan foi evitar a queda do templo, mas então ele chamou de volta as pessoas abaixo dele e o julgamento. Foi neste momento que ele percebeu a verdadeira natureza desta provação. Se eu me esquivar deste templo em queda, as pessoas abaixo de mim morrerão e eu falharei no julgamento. Ele chorou interiormente.